Capítulo 4 O erro de Pândaro. Nesse meio tempo, no campo de batalha, Menelau dava passadas como um animal selvagem, furioso com o desaparecimento de Paris, convencido de que estava escondido no meio dos soldados troianos. Mal sabia ele que os troianos e seus aliados odiavam Paris ainda mais do que a negra morte. Perante esse impasse, Agamenon declarou o seguinte: Ouçam-me, ó troianos. A vitória coube sem dúvida a Menelau. Entreguem Helena imediatamente e paguem em desagravo a compensação em ouro, que parece ser certa, mas que seja de tal ordem que a recordem homens ainda por nascer. Assim falou Agamenon. Os gregos gritaram todos sua aprovação, mas os troianos ficaram em silêncio. No Olimpo, a cena estava sendo observada por Zeus e pelos outros deuses. Bebiam néctar e brindavam com taças douradas, ao mesmo tempo que seguiam atentamente tudo o que se passava em Troia. Zeus tentou provocar Hera, com palavras mordazes. Sabemos que Menelau tem sempre duas deusas para ajudá-lo, Hera e Atena. Mas hoje elas estão aqui sentadas, enquanto Afrodite conseguiu proteger Paris do destino, salvando-o da morte certa. Pensemos agora como serão as coisas daqui para frente. Se de novo agitaremos a guerra maligna e o fragor tremendo da batalha, ou se estabeleceremos a amizade entre as duas partes. Se todos nós concordarmos, Menelau poderá levar Helena para casa, e assim será mantida de pé a cidade de Príamo. Assim falou. De seu lado sussurraram Atena e Hera, sentadas uma ao lado da outra, a planejar desgraças para os troianos. Atena manteve-se em silêncio, furibunda contra Zeus pai. Hera, porém, não conteve a ira no peito e desabafou. Zeus terribilíssimo, o que acaba de dizer? Como quer tornar vão o meu esforço, o muito que suei, os meus cavalos exaustos, quando chamava os gregos para aniquilarem Príamo e seus filhos? Se não fosse o trabalho em que me empenhei, os gregos nunca teriam reunido tão grande exército em Troia. Encolerizado, lhe respondeu Zeus, que comanda as nuvens. Será que Príamo e seus filhos lhe fizeram tantos males que incessantemente planeja arrasar a cidade de Troia? Se você pudesse entrar através das portas e das altas muralhas para devorar Príamo e os filhos em carne crua, bem como os outros troianos, talvez apaziguasse sua ira, mas ouça bem o que lhe digo. Quando de minha parte eu quiser destruir uma de suas cidades, onde habitam homens que lhes são caros, não procure reter a minha cólera, mas deixe-me atuar. Lembre que também eu lhe dei Troia, embora a contragosto, pois de todas as cidades, sob o sol e sob o céu, cheio de astros, destas a quem tem mais honra no meu coração é a sacra Troia, e o povo que mais amo é o de Príamo. Hera deu-lhe esta resposta. Na verdade, são 3 as cidades que me são mais queridas: Argos, Esparta e Micenas, de amplas ruas. Estas você poderá destruir quando se tornarem odiosas ao seu coração. Não estou aqui em defesa delas, nem quero enaltecê-las. É lícito, todavia, que o meu esforço contra os troianos seja compensado, porque eu também sou uma deusa, nascida de onde você nasceu, e como filha mais velha que me gerou Crono, com honra dupla, não só porque sou mais velha, mas também porque sou sua esposa, e você rege todos os deuses imortais. Cedamos, contudo, neste assunto um ao outro, eu a você e você a mim, e todos os outros deuses imortais nos seguirão. Depressa ordene agora a Atena que se dirija ao campo de batalha e se esforce para que os troianos sejam os primeiros a lesar os gregos, a revelia dos juramentos. E Zeus incitou Atena, que se lançou veloz dos píncaros do Olimpo, tal como o cometa que surge como um milagre a marinheiros ou o vasto exército de povos, estrela brilhante de que se projetam abundantes centelhas. Assim se lançou Atena em direção à terra, aterrissando no meio dos soldados com um salto. E o espanto dominou quem olhava, tanto gregos como troianos. Em seguida, Atena entrou pelo meio dos troianos, assemelhando-se a Laódoco, filho de Antenor, forte lanceiro, e pôs-se à procura de Pândaro. Este estava com suas tropas, que tinham vindo com ele para Troia. A deusa disfarçada disse-lhe então estas palavras.
Pândaro, ouça o meu conselho. Dispare já uma flecha contra Menelau. Assim obterá favor e glória entre todos os troianos, e principalmente conseguirá a gratidão de Paris, que lhe oferecerá dons resplandecentes. Assim que ele vir Menelau atingido pela sua seta e deposto em cima da pira fúnebre, dispare já uma seta contra Menelau, e prometa a Apolo que lhe oferecerá um valioso sacrifício quando regressar à sua casa, à sagrada cidade de Zeleia. Assim falou Atena, fazendo com que um comportamento errado parecesse certo para aquele homem vaidoso. Pândaro apressou-se logo a ir buscar o arco bem polido, feito do chifre de um bode selvagem que ele próprio matara, depois de ter ficado horas à espera de que o animal saísse de um buraco na rocha. Os chifres desse bode mediam cerca de 5 metros de comprimento. Foi com eles que o arco foi feito, todo adornado de ouro. Assim que os companheiros o viram retesar o arco, seguraram diante dele seus escudos. Não fossem os gregos atacar antes de ele ter acertado em Menelau. Pândaro abriu então o tampo da aljava e de lá tirou uma seta, que não fora ainda disparada, munida de asas, causadora de negras dores, e rapidamente ajustou à corda a flecha amarga, prometendo a Apolo um sacrifício de cordeiros, assim que regressasse a Zeleia, sua cidade. Depois que esticou o grande arco em um movimento circular, disparou a flecha, que voou rápida por entre a multidão. Mas Atena não se esqueceu de Menelau. Não deixou que a seta infligisse uma ferida mortal. Desviou-a, como uma mãe afasta uma mosca do filho que dorme. A seta penetrou o colete ricamente trabalhado e o saio que ele vestia como proteção para o corpo e barreira contra os dardos, mas não o feriu gravemente. No entanto, da ferida jorrou logo sangue escuro, como quando uma mulher tinge de púrpura um objeto branco feito de marfim. Do mesmo modo as coxas de Menelau se tingiram de sangue, as belas coxas, as pernas bem musculosas e os tornozelos. Quando Agamemnon reparou no sangue escuro jorrando da ferida, ficou horrorizado. Estremeceu também o próprio Menelau. Mas quando viu que a flecha não tinha penetrado demasiado fundo, sentiu alívio e de novo se animou a coragem em seu peito. Agamemnon, porém, não se dera conta de que a ferida não era grave e logo começou a lamentar-se, segurando a mão de Menelau. Querido irmão, foi para morrer que o colocamos para combater sozinho à frente de gregos e troianos. Mas eles pagarão o preço dessa traição. Vamos destruir a cidade de Príamo, em retaliação a mais essa enormidade. Porém, isso não compensará para mim a sua morte, pois quando isso acontecer, que me engula a vasta terra. Foi Menelau ferido que teve de animar o irmão. Não fale assim, para não assustar o nosso exército. A ferida da seta não foi mortal, pois o cinto me protegeu. Nesse meio tempo, veio o médico do exército, que examinou Menelau e arrancou a flecha. Desapertou-lhe o cinto e o cinturão por baixo, e travou a ferida com fármacos apaziguadores. Enquanto os amigos se ocupavam de Menelau, as fileiras dos troianos avançavam. Os gregos vestiram de novo as armas, desejosos de entrar em batalha. Agamemnon deixou o irmão e tratou de organizar as tropas. Dizia a cada grupo: Gregos, nada percam de sua coragem furiosa, pois das mentiras dos troianos não vai querer saber Zeus Pai. Foram eles que faltaram aos juramentos prestados. Vamos arrasar-lhes a cidade, levando as mulheres deles para a Grécia. Se contudo via algum grupo mais lento, aparentemente atrasando o início da batalha, a esse grupo ele repreendia com palavras furiosas. Envergonhados assim por quê? Por que ficam de pé assim, atarantados, como gamos que após terem percorrido uma grande planície, se cansam e ali ficam estacados, sem qualquer força no espírito? Será que estão à espera de que os troianos lancem fogo às suas naus? Com essas palavras, percorria as fileiras dos homens, e ao percorrer a multidão, chegou aos cretenses, que vestiam as armas em volta de seu rei Idomeneu. Ao vê-los, se regozijou Agamemnon, soberano dos homens, e logo interpelou Idomeneu com palavras suaves. Idomeneu, eu lhe confiro honras acima dos outros gregos, tanto na guerra como em tarefas de outra ordem, bem como no festim, quando misturamos o vinho dos anciãos. Depois,
Avançou até chegar ao local onde estavam os 2 ajantes, os 2 guerreiros que tinham o mesmo nome, Ajax. Eles vestiam as armas no meio de uma nuvem de infantaria. Assim como da sua sentinela, o cabreiro vê uma nuvem avançando por cima do mar, impelida pelo sopro do vento, e na distância em que se encontra, lhe parece uma nuvem mais negra que o piche, trazendo um grande vendaval, e ele treme ao vê-la e conduz o rebanho para dentro de uma gruta. Dessa maneira, junto dos 2 ajantes, se moviam os densos batalhões de jovens, batalhões negros, dos quais se espetavam escudos e lança. Agamenon regozijou-se ao vê-los e disse-lhes essas palavras: Ó ajantes, a vocês não vou dar ordens, pois isso não me ficaria bem. Vocês mesmos vão incitar suas tropas a lutar com afinco. Quem dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que no peito de todos houvesse coração como o de vocês. Rapidamente se vergaria a cidade de Príamo e por nossas mãos seria tomada e saqueada. Assim dizendo, deixou-os ali e foi ter com outros. Em seguida, encontrou Nestor, o límpido orador de Pilos, dispondo seus companheiros e incitando-os ao combate. Dispôs primeiro os cavaleiros com seus cavalos e carros. Atrás, colocou muita e valente infantaria, que seria o baluarte da guerra. No meio, colocou os covardes, para que tivesse de combater à força. A sua revelia estava dando ordens aos cavaleiros, para controlarem os cavalos, em vez de atirá-los para o meio do tumulto. Que, confiante na sua destreza de cavaleiro, nenhum de vocês pretenda combater os troianos isolado à frente dos outros, e que também não arrepie caminho, pois serão desse modo mais vulneráveis. Mas aquele que conseguir com seu carro aproximar-se do carro inimigo, que esse atire a lança. Foi dessa maneira que os antigos destruíram as cidades e muralhas, tendo no peito esse espírito, esse coração. Assim os incitava o ancião, conhecedor de guerras antigas. Ao vê-lo, se regozijou o poderoso Agamenon. Ancião, quisera que, à semelhança do coração em seu peito, também os seus membros lhe obedecessem e lhe fossem firmes na força. Mas a velhice que chega a todos o oprime. Quem dera que outro tivesse a sua idade, e que você fosse um dos jovens. Nestor sorriu e deu-lhe esta resposta. Agamenon, bem que gostaria de ter a idade que já tive, mas os dons dos deuses não chegam todos ao mesmo tempo. Já fui jovem, agora sou um velho, mas ainda tenho um contributo a dar à guerra. Permanecerei entre os cavaleiros, e lhes darei coragem com as minhas decisões e palavras. É essa a responsabilidade dos anciãos. Assim falou, e Agamenon passou à frente, com alegria no coração. Encontrou depois os atenienses, peritos no grito de guerra. E perto estavam também Ulisses de mil ardis, e junto dele as fileiras dos itacenses, à espera de ouvir o sinal que dava início à batalha. Quando Agamenon os viu, assim parados, repreendeu-os. Ó homens de Atenas e de Ítaca, por que razão ficou assim para trás à espera dos outros? Ficava melhor a vocês se colocassem entre os primeiros, e assim enfrentassem o desafio da batalha, pois são os primeiros a ouvir meu chamado quando preparamos um banquete. Aí se comprazem a comer carne assada e a beber taças de vinho, quanto quiserem. Mas agora parece que gostariam mais de ver 10 batalhões do que combater à frente, para ficarem aqui atrás. Fitando-o com o sobrolho carregado, respondeu-lhe Ulisses irritado. Agamenon, que palavras despropositadas são essas? Verá em breve os homens de Ítaca entre os primeiros. Você proferiu palavras de vento. Com um sorriso, respondeu-lhe o poderoso Agamenon, quando o viu encolerizado, e retirou aquilo que dissera. Filho de Laertes, Ulisses de mil ardis, nunca eu o repreenderia, nem teria a pretensão de lhe dar ordens. Sei que pensa como eu, por isso desculpe-me se alguma palavra inadequada foi proferida. Que de tudo que eu disse os deuses não aproveitem nada. Assim sendo, deixou-o ali e foi ao encontro de outros. Encontrou o filho de Tideu, Diomedes, em pé, junto aos cavalos e aos carros bem articulados. Junto dele estava Estênelo, seu escudeiro. Agamenon quis logo espicaçá-lo. Ah, Diomedes, filho do fogoso Tideu, domador de cavalos, por que hesita? Por que olha para as alas da guerra? Não tinha Tideu o costume de ficar para trás, mas combatia os inimigos muito à frente dos companheiros. Segundo diz quem o viu,
esforçando-se na guerra. De minha parte, nunca o conheci nem vi, mas dizem que ele era superior a todos os outros. Tal era Tideu, seu pai. Mas o filho que gerou é pior que ele na guerra, embora seja melhor na conversa. Assim falou, mas nada lhe respondeu o possante Diomedes, por respeito para com a reprimenda do rei. O escudeiro, contudo irritado com as palavras de Agamenon, não foi capaz de se controlar, e deu-lhe esta resposta. Agamenon, não profira mentiras, quando sabe dizer a verdade. Nós nos declaramos de longe melhores que nossos pais, portanto, não os coloque em honra superior a nós. Fitando-o com o sobrolho carregado, respondeu o forte Diomedes. Amigo, fique em silêncio e obedeça as minhas palavras. Não levo a mal que Agamenon queira nos incitar. Dele será a glória, caso os gregos chacinem os troianos e tomem a cidade de Troia. E sobre ele se abaterá o sofrimento, se os gregos forem chacinados. O que temos agora a fazer é nos concentrarmos na coragem feroz. Assim falando, saltou armado do carro para o chão, e terrivelmente ressoou o bronze sobre o peito do soberano que avançava. O medo teria dominado até quem era corajoso. Tal como na praia de muitos ecos, as ondas do mar são impelidas em rápida sucessão pelo sopro do vento, e surge primeiro a crista no mar alto, depois, ao arrebentar contra a terra firme, emite um enorme bramido, e em torno dos promontórios incha e se levanta, cuspindo no ar a espuma salgada. Assim avançavam em rápida sucessão as falanges dos gregos, para a guerra incessante. Cada um dos comandantes dava ordens aos seus soldados, que marchavam em silêncio. Quanto aos troianos, pareciam as incontáveis ovelhas de um homem rico à espera de serem ordenhadas, balindo sem cessar, porque ouviam as vozes dos cordeiros. Assim se elevou o clamor deles pelo vasto exército. É que os troianos não falavam todos a mesma língua. As línguas estavam misturadas. Eram povos de muitas terras. Ares, o deus da guerra, incitava os troianos. Do lado dos gregos estava Atena, assim como o terror, o medo e a discórdia. Sempre furibunda, irmã e amiga de Ares, matador de homens. Ela que primeiro levanta um pouco a cabeça, mas depois a fixa no céu, enquanto caminha sobre a terra. Foi ela quem atirou no meio deles o conflito que chega a todos, ao percorrer toda a turba, aumentando assim os gemidos dos homens. Quando chegaram ao mesmo local para enfrentar, brandiram todos juntos os escudos, as lanças e as bronzes couraças. E os escudos, cravados de adornos, embateram-se uns contra os outros, e surgiu um estrépido tremendo. Então, ouviu-se o gemido e o grito triunfal dos homens que matavam e eram mortos. A terra ficou alagada de sangue. Assim como os rios invernosos se precipitam das montanhas, atirando juntos um enorme caudal na embocadura de dois vales, e as poderosas nascentes vêm lançar as águas num oco desfiladeiro, e lá longe nas montanhas o pastor chega a ouvir-lhes o estrondo. Eram tais o eco e o terror dos que se batiam uns contra os outros. Quem foi o primeiro a matar e a ser morto? Antíloco, o grego, foi o primeiro a matar um troiano, um valente que combatia na primeira linha. Chamava-se Equépolo e era filho de Talísio. Primeiro desferiu-lhe um golpe no elmo com crinas de cavalo e pela testa dentro lhe empurrou a lança. Além do osso foi a ponta de bronze, e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Tombou em combate mortal, como se desmorona uma muralha. Ao cair, agarrou-lhe pelos pés o poderoso Elefênor, filho de Calcodonte, magnânimo, comandante dos Abanteus, procurando arrastá-lo para longe dos projéteis, para depressa o despir das armas. Mas foi curta a duração do seu esforço. Enquanto arrastava o cadáver, avistou-o o forte Agenor, que, nas costelas, lhe deixara expostas, a descoberto do escudo. O feriu com um golpe da bronze lança, afrouxando-lhe os membros. Assim, o deixou o sopro vital, e sobre seu corpo começou a luta penosa de troianos e gregos. Como lobos, se atiravam uns nos outros, e cada homem por outro homem era derrubado. Em seguida, um dos ajantes, Ajax, filho de Telamon, atingiu um jovem troiano chamado Simoésio, jovem ainda solteiro, na flor da idade e da beleza. Os pais tinham-no criado com todo o amor,
mas o apelo de ir para a guerra foi irresistível. Mais irresistível ainda foi a força bruta de Ájax, que o penetrou com sua lança. Enquanto Simoésio avançava entre os primeiros, foi atingido no peito, junto ao mamilo direito, e completamente lhe transpassou o ombro a lança de bronze. No chão, caiu como o álamo, que cresceu nas terras baixas de uma grande pradaria lisa, mas com ramos viçosos na parte de cima. Álamo que com o ferro fulgente o homem fazedor de carros cortou, para com ele fabricar um lindíssimo carro, e que deixou secando, estendido, na ribeira de um rio. Desse modo, Ájax matou o belo Simoésio. Antifo, filho de Príamo, tentou vingar a morte do amigo e atirou contra Ajax a sua lança pontiaguda, mas não acertou o alvo pretendido, atingindo a virilha de Leuco, valente companheiro de Ulisses, que nesse momento arrastava um cadáver. Ele tombou em cima do morto, largando as mãos dele. Por sua morte, muito se encolerizou Ulisses, que avançou através da linha de frente, armado de bronze faiscante. Posicionou-se perto e arremessou a lança reluzente, olhando em redor. Os troianos recuaram perante o arremesso do guerreiro. E não foi em vão que fez o lançamento. Atingiu o filho ilegítimo de Príamo, Demócon, que em tempo de paz se dedicava a seu estábulo de rápidas éguas. Foi ele que Ulisses, irado por causa do companheiro, atingiu na têmpora com a lança, cuja ponta de bronze penetrou através da outra têmpora. A escuridão cobriu-lhe os olhos. Caiu como um estrondo e as armas ressoaram em torno dele. Os troianos cederam terreno. Os gregos elevaram um grande grito, recolheram os cadáveres e investiram em frente. Indignou-se o deus Apolo, que observava a batalha, e assim gritou aos troianos: Levantem-se, ó troianos, domadores de cavalos. Não cedam na peleja aos gregos, pois a pele deles não é de pedra nem de ferro, quando é ferida pelo bronze que rasga a carne. E Aquiles, filho de Tétis, das belas tranças, não está combatendo, mas encontra-se junto às naus, remoendo a cólera no coração. Assim gritou o deus. Atena, porém, incitava os gregos. A deusa avançava pelo meio da turba quando os via desistir. Nesse momento, já ninguém entraria de ânimo leve no combate, pois naquele dia jazeram muitos gregos e troianos, uns ao lado dos outros, mortos, com o rosto virado para o chão.